Começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e essa semana é muito bacana porque a gente vai falar sobre uma coisa que está preocupando muito. Quando eu pergunto para as pessoas, principalmente em sala de aula, para os alunos, o que você se preocupa? Aí fala, vacina, né? Na vacina, ou então remédio e tal. Essa é a preocupação número 1 do mundo inteiro, no planeta. Mas aí na sequência, qual que é? Eu engordei muito, eu tô super fora de forma, tô começando a aparecer efeitos colaterais, gordura no fígado, um monte de coisas que estão aparecendo, que a gente não fala que é sequela do Covid, é sequela da pandemia. E aí, para falar sobre um monte de coisas relacionadas à qualidade de vida, saúde, uma pessoa que coloca a saúde lá no topo das prioridades e faz com que a gente também pense nisso, que é a Camila Simões. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço mais uma vez aqui. Já veio uma vez, né? Então... Vamos falar aí de nutrição, alimentação. Isso, porque muitas vezes, Camila, até começar já, eu sempre gosto de fazer a primeira pergunta já para a gente poder puxar um papo, fazer uma introdução. Como eu falei, as pessoas estão muito preocupadas assim, poxa, eu peguei, aí tem problema respiratório, existem alguns efeitos, por exemplo, efeitos colaterais, inclusive, que as pessoas falam de sequelas do ponto de vista cardiovascular, né? Então, existem N situações, até na parte gastro, a parte de endócrino, um monte de coisas, né? Só que tem uma questão que eu vejo que muita gente está se desligando, que é assim, poxa, você está, vamos supor, em confinamento, pegar uma pessoa que está no home office. Essas pessoas mudaram os hábitos porque elas entravam e saíam de casa, iam comer fora, tinha lá uma série de hábitos, eventualmente vinham em casa almoçar e de repente eu vejo lá pessoas assim, que até eu conheço, sentadas o dia inteiro numa cadeira, ficam lá na frente do computador, passando estresse, um monte de coisas e tal, e aí de repente a alimentação parece que virou trash food. Elas pararam de prestar atenção no que elas comem. Então o que acontece? Antes elas estavam na empresa, faziam os horários. Então tem o horário do café, tem o horário do almoço, onde eu vou comer, o que eu vou comer. Mesmo que fizesse uma escolha errada, ela sabia o que ela ia comer. Agora as pessoas em home office, o que eu tenho notado no consultório é que assim, olha Camila, eu trabalho o dia inteiro, não tem horário de almoço? Tem, mas aí eu fiquei trabalhando, não me preparei, não me organizei, eu como que tem? Às vezes pego um pãozinho, faço com alguma coisa, ou vou beliscando e só paro pra comer à noite. Então as pessoas pararam de prestar atenção no que elas estão comendo. E lógico que isso vai levando pro lado da praticidade. Eu como o que eu tenho em casa, né? Então já entra em uma dica para eu comer menos na pandemia, não faz estoque em casa, né? A gente não come aquilo que a gente não tem no armário. Mas essa questão até das doenças que você comentou, sobre uma coisa leva a outra, a gente sabe que as doenças crônicas caracterizam um grupo de risco para Covid. E aí as pessoas estão se isolando pela saúde, só que elas estão se esquecendo de cuidar da saúde. Agrava o outro lado. Exatamente, né? Então, elas estão se isolando em casa para não disseminar o vírus, né? Para a pandemia acabar em breve e tudo mais. Mas, numa contramão, elas estão prejudicando a saúde de outra forma, né? Então, assim, não cuidando bem do sistema imunológico, porque elas precisam do sistema imunológico para, caso aconteça a infecção, ter uma boa recuperação. O peso, a gente já sabe hoje que a obesidade entrou até recentemente, teve um último artigo publicado em fevereiro que falou de forma certeira. A obesidade ou sobrepeso, né, estar com um índice de massa corpórea acima de 30 agrava. É grupo de risco também, e a ventilação mecânica é mais usada. Teve um estudo também mostrando, não vou te lembrar agora quanto que era o percentual, mas era acima de 75% dos óbitos, né, por Covid, de internação, de ventilação mecânica, pacientes entubados, eram pessoas obesas. Então, a gente vai olhar para onde? Eu estou me isolando em casa porque eu não quero disseminar o vírus, eu estou cuidando da saúde minha e da população. Mas será que eu estou mesmo? Né? E as pessoas se esquecem dessa parte. Mas aí vamos lá, né? Assim, eu sempre falo, e o legal do programa assim, a gente tenta buscar uma abordagem mais positiva. Sim. Aí assim, as pessoas estão assistindo e falando assim, para ela é fácil falar, que nem as pessoas vão no nutricionista, aí vai lá, passa uma lista e fala assim, passou essa lista, e agora como que eu vou cumprir isso? Porque isso é praticamente para os deuses do Olimpo, né? Ficam fazendo esse tipo de piada. Para quem está nos assistindo e que efetivamente está
cumprindo isolamento e que está assim numa certa disciplina em relação a isso, o que a gente pode falar para essas pessoas em relação aos hábitos alimentares? Porque me parece que uma pessoa que está trabalhando o dia inteiro e aí vai num restaurante e come uma coisa que já está pronta, se ela vai para casa e aí ela não tem isso, ela no mínimo, como você falou, já vai inibir o preparo do alimento, porque ela já não vai ter tempo para isso, e aí vai acabar comendo o trash, vamos dizer assim. O primeiro passo, ter um pouco mais de disciplina nessa questão de organização. A realidade mudou, a gente precisa se adaptar e eu acho que falta um pouco de educação nutricional, né? As pessoas precisam ser incentivadas. Então, poxa, eu já não vou no restaurante, o que também não é 100% saudável muitas vezes, né? Às vezes elas comem na rua, mas não é. Às vezes o tempero é mais industrializado, é diferente da comida de casa. Então, hoje tem muitos lugares que entregam, então, essas marmitinhas fits que fazem. Então, você pode se programar, deixar congelado, ou fazer um dia da semana, pelo menos a parte da proteína, que você consegue adiantar e tirando aos poucos para você ir comendo ao longo da sua semana. Não fazer estoque de doces industrializados, porque se tiver no seu armário, na correria do dia a dia, você vai acabar pegando o que é mais prático. Então, caramba, tenho meia hora para almoçar. Eu preciso, aí você tá cansada, quer usar o horário do almoço para dar uma descansada. O que você faz? Você come o prático. Se eu não tenho o doce, se eu não tenho o industrializado de forma abundante dentro do meu armário, eu vou olhar para outros alimentos, né? Então fazer essa troca, ter mais frutas, mais legumes, mais verduras. Para ser pragmático, a primeira dica que a gente poderia dar então é assim, não tenha para não usar. É isso, assim, basicamente, ou ter pouco. Não tenha grandes quantidades, tenha pouco, né? Porque eu vou no mercado, saio poucas vezes, já deixo tudo comprado. Se você fizer um estoque, quanto mais você tiver, mais você vai comer, né? Então, se você tem menos ou se você não tem, a chance de você errar diariamente, né? Porque chega um final de semana, ninguém tá proibido de comer um chocolate, de fazer uma refeição livre com a família. Mas a gente tá falando de dia a dia. Não tenha pro dia a dia, evite, né? Sim. Agora eu queria ir um pouquinho para esse lado que a gente fala da gestão da emocionalidade. Você sabe, eu sou neurocientista também, e aí como neurocientista, neuropsicólogo, para mim me atrai bastante essa abordagem, e eu sei que os nossos telespectadores também gostam, que a gente poderia pensar também nos tipos de alimentos que podem ajudar, por exemplo, a diminuir alguns efeitos do isolamento. Eu não estou falando de pandemia, mas efetivamente de um isolamento. Por exemplo, uma pessoa que está aflita, que está ansiosa, tal, de repente ela vai consumir cada vez mais gordura e coisas assim que de repente, sem perceber, ela está aumentando esse quadro. Ou de repente alimentos que provocam um aumento de adrenalina ou de cortisol, por exemplo. O que a gente poderia também entrar por esse lado, passar um pouquinho? Acho que tem que ser bem didático. Sim. Né? Alimentos que eu sugiro para as minhas pacientes e vou sugerir agora para as pessoas: pipoca, não de micro-ondas, né? Pipoca ou de pipoqueira feita no vapor. Ou tem diferença de micro-ondas? Tem. É o que? Na questão calórica? Na questão de conservantes e de ingredientes, né? Tá. O milho ali estouradinho ou no vapor ou no azeite é mais saudável do que a de micro-ondas, né? Por conta esses monte de antes que tem, né? Dentro dos alimentos industrializados. As castanhas, né? Então a gente tem castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa, avelã, tem para todos os gostos. Sempre vai ter alguma que as pessoas vão ter mais prazer em comer. A pipoca, as castanhas, frutas com casca. Então, por exemplo, a maçã. A maçã é uma fruta que a hora que você morde, você sente uma certa crocância, né? Às vezes a pera é uma fruta mais durinha, você consegue ter esse tipo de sensação. Lógico que as pessoas vão falar: Camila, você tá querendo comparar o meu salgadinho, o meu chocolate crocante com uma maçã? Não. Mas a partir do momento que você entende que existem alguns momentos da sua vida que essa troca é importante, você tem a sensação de estar mastigando algo que te acalma e estar nutrindo o seu corpo ao mesmo tempo. Eu tinha, na semana passada, a gente estava conversando com o Marcelo Neri, que ele é executivo na área do Porto, tal, mas que também faz coach, ele é mentor, tal, e tem uma série hipnoterapeuta. E a gente está falando sobre essa questão das mudanças dos hábitos, assim, né? E assim, eu te confesso que na parte nutricional, é onde eu mais vejo, até nos treinamentos que a gente faz, nas experiências que a gente faz, até mesmo lecionando na universidade, nos cursos lá, ver que, assim, é engraçado que se uma pessoa, por exemplo, tem um problema cardíaco, aí ela começa a caminhar na praia, começa a praticar exercício e tal. Quando você fala assim, olha, agora você está com, por exemplo, gordura no fígado, você tem que diminuir, não pode consumir álcool, não pode consumir carnes, por exemplo, as pessoas falam: tá bom, eu vou morrer de cirrose. Existe
existe alguma coisa que parece que as pessoas são travadas em relação à questão nutricional, como se fosse irrelevante, assim, é uma coisa o que eu escuto muito, secundária? As pessoas falarem assim, as pessoas mais velhas principalmente, mas eu comi isso a minha vida inteira e tô vivo. Aí tá bom, você tá vivo tomando quantas medicações? Para diabetes, para hipertensão, para hipotireoidismo, para colesterol, gordura no fígado, enfim. A alimentação ela entra muito na parte de prevenção, né? Então é sempre aquela questão, entender que, tudo bem, eu posso comer a vida inteira, mas a conta chega, né? A conta chega ou no peso da balança, ou numa glicemia alterada, ou num colesterol alterado, ou gordura no fígado, por exemplo, sendo que isso pode ser evitado. Então a gente tem sim a condição genética, que a gente ouve muito também na questão do colesterol. Eu tenho colesterol alto porque minha família inteira tem. Hoje a gente já sabe que genética não é destino, né? Que a própria diabetes, né? Às vezes fala, minha mãe é diabética, por isso que eu tenho diabetes, mas é relativo. Tipo 2, que é adquirida, né? Então eu posso realmente ter um gene que me favorece uma diabetes, que me favorece uma hipercolesterolemia, e não desenvolver a vida inteira, de acordo com o meu estilo de vida, né? Então, é uma questão de entender que o alimento, ele previne, e o remédio, ele não cura, ele vai tratar a condição ali. Um paciente, por exemplo... Como que seria o início, assim? Porque, aí vamos lá, ainda forçando ainda na mesma pergunta, porque, de novo, se tem uma resistência do ponto de vista nutricional, como se fosse algo secundário, porque se você está com problema cardíaco, eu tenho certeza que vai lá tomar remédio, o teu cardiologista dá um remédio vascular. Teve uma trombose, claro que você vai tomar, e etc, etc. Agora, no caso, fala assim, olha, agora você vai ter que fazer um acompanhamento, vai ter que ter uma alimentação melhor e tal, aí existe uma grande resistência. Como fazer para as pessoas entenderem que você é o que você come? Porque a gente vai ter que usar, às vezes, a própria doença dela como exemplo. Então, um caso muito simples, eu vou citar um paciente que eu atendi ontem, e a esposa é minha paciente, ele foi muito resistente, ele, tem outras prioridades agora, a nutricionista não sei se vai me ajudar, ele tem muito problema gastrointestinal. Então, ele estava com uma gastrite muito forte, esofagite, sentindo muitos sintomas, refluxo, gases, estava super desconfortável. E ele achou que ele precisava ir em outros médicos também, lógico que precisa, mas para tomar algum remédio para tratar isso, né? O que também não é errado, cada doença pede seu tratamento. E aí ela falou assim, não, confia em mim, vamos lá, e trouxe ele no consultório. E conversando com ele começou a relatar alguns sinais e sintomas que ele sentia, e aí eu fui fazer a anamnese, a gente foi olhar o histórico desse paciente. Então ele tinha várias condições relacionadas à má absorção dos nutrientes, a uma digestão ruim. E aí a gente puxa no histórico, por exemplo, ele sempre, desde criança, foi acostumado a tomar grandes volumes de líquido junto com as refeições. Então, obviamente, que a digestão dele hoje é diferente. E a gente foi puxando... Nossa, parece que ela tá falando de mim. E de 80% da população, 80%. Né? E com isso, eu fui falando assim, tá vendo? Você fez isso a vida inteira. Hoje, esse é o resultado que você tem. Então, a sua mãe não induziu isso na sua família de uma forma mal intencionada. É lógico que ela estava ali agradando o filho, fazendo um suquinho e tudo mais, mas hoje a gente sabe, e a nutrição tá aí para mostrar, que existem algumas correções a serem feitas para uma melhor qualidade de vida. Então, esse paciente, independente das medicações que ele vai tomar, se ele não mexer na alimentação dele, se ele não mudar alguns hábitos como comer muito tarde, deitar logo em seguida, ele vai piorar o refluxo dele, ele vai ter mais azia e isso vai evoluindo com o tempo, né? Então, a gente de fato o que a gente come e a gente precisa trabalhar isso dentro do consultório, né? Quando o paciente chega, mesmo que de uma forma resistente, e a gente vai fazer essa entrevista com ele, essa anamnese, e falar assim, tá vendo? Você tem esses hábitos e hoje foi isso que aconteceu. E você tem que explicar, tem que ter muita paciência. Dessa forma, no final da consulta eu falei assim, e aí? Valeu a pena vir aqui? Agora você entendeu tudo que a sua esposa estava querendo te passar? E assim, nossa, caramba, até peço desculpas, nossa, que importante isso e aquilo. Mas foi uma consulta de 1h30, 1h40 e mostrando que, você tá vendo, a sua absorção hoje não é assim, você tem esse desconforto, você tem refluxo, porque... que horas é o seu refluxo? À noite, depois que eu janto. Você tem o hábito de deitar ou sentar pra ver televisão, mas encostado depois que janta? Nossa, sempre. Tomo muito refrigerante junto com as refeições. E aí você vai mostrando. Quando o paciente te dá essa credibilidade e fala, não, te dá esse voto de confiança, ele vai fazer a primeira mudança. Então, a primeira noite que esse paciente comer mais certinho,
comer um pouco mais cedo, não deitar em seguida, evitar muito líquido com a refeição, ele vai se sentir melhor. Porque ele sente os resultados, né? E a hora que ele se sentir melhor, ele vai falar assim, caramba, bem que ela falou. Então, trabalho. Uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa puxando. Legal, vou fazer assim, eu vou chamar um intervalo rapidinho, a gente volta e eu já vou deixar uma pergunta para você ir pensando no intervalo. Reeducação alimentar e dieta. A gente volta já já. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Muita gente acha que 2020 simplesmente não existiu. Mas aqui no Célula Mater, o ano foi um dos mais intensos. A gente precisou entender o momento para se adaptar, transformar, evoluir. Tudo novo com o objetivo de sempre preservar a vida. E pode escrever, para 2021, a nossa dedicação só não será maior do que a certeza de continuarmos ao seu lado. Estamos de volta com Pessoas de Valor e eu tinha deixado uma pergunta para Camila e é uma coisa que sempre, eu acho que é a pergunta que mais fazem para você, né? Porque quando eu encontro algum nutricionista, mas reeducação alimentar ou dieta? Porque às vezes a gente fala, a gente precisa entrar numa dieta, vai no gastro, por exemplo, tem que fazer uma dieta tal porque tá com problema, aí daqui a pouco a pessoa toma um medicamento, faz um acompanhamento e aí daqui a pouco volta tudo como era antes. E a reeducação, a gente parte do princípio que é algo efetivo, quer dizer, não é medicamentoso. Quer dizer, eu fiquei lá naquele momento sem comer carne porque estava com gordura no fígado, mas até eu vejo muitos amigos que assim, não vejo a hora de voltar a beber quando terminar o medicamento. Poxa, então não está aprendendo absolutamente nada. Como que é essa relação, de falar um pouquinho para as pessoas também da reeducação? E aí até iria um pouquinho na questão da educação alimentar, porque a gente, né, nós temos filhos pequenos, e aí como que fica essa questão, né? Porque muitas vezes as crianças vão comer o que a gente está comendo, né? Muitas vezes é isso. E aí como educar o nosso filho de comer bem, se alimentar de forma saudável, se de repente a gente só está comendo fast food? São duas questões interessantes. Pelas crianças, elas sempre observam, então a gente tem que dar o exemplo. Não adianta eu tomar um copo de refrigerante e falar pro meu filho, não, pra você não, pra você vai fazer mal. Ué, mamãe, mas pra você também não faz mal? Né? Então eu tenho que mostrar. Isso eu vi dentro da minha casa. Teve uma época que meu filho ficou muito resistente a comer salada, a ver folha no prato. E tudo bem, eu respeitei o tempo dele, ia dando de outras formas, mas eu sempre comia na frente dele. Toda vez que eu ia comer, eu falava, nossa, essa salada tá uma delícia. Nossa, e ele ficava só assim, olhando. Até que um dia ele assim, mamãe, que isso? Eu falei, era alface e rúcula, se eu não me engano. Aí ele falou assim, eu quero salada no meu prato, tá gostoso? Eu falei, nossa, tá muito boa. Eu coloquei um temperinho. Ai, mamãe, por isso que dizem que a propaganda é a alma do negócio, né? Exatamente, mas é verdade. Agora, o que acontece frequentemente, tem que dar sopinha pra criança na introdução alimentar. Aí chega, a mãe tá lá, faz as misturinhas, põe os legumes, as verduras e tal.
E aí chega às vezes uma avó, uma amiga, fala, ai, o que tem nessa sopa que tá dessa cor? Ai, tem beterraba. Beterraba. Pronto. Aí a criança percebe, a gente pensa que não percebe, mas percebe. E aquilo já cria, beterraba fez essa careta, então não é bom. Então já começa, não quero beterraba, não quero beterraba, não quero beterraba. Né? E levar pra parte da educação, né, alimentar ou nutricional, ou reeducação, eu acho que educação nutricional tinha que estar nas escolas, e hoje em dia a gente vê bastante, né? Então, entender que eu preciso comer bem para o meu corpinho funcionar bem, né? Mostrar isso para as crianças. E na questão de dieta e reeducação alimentar, são duas coisas muito diferentes. É de praxe. O paciente que chega até mim, que não consegue perder peso, eu pergunto, quantas dietas você já fez? Eu já fiz a dieta X, eu já fiz a dieta Y, já fiz a dieta Z. Quantas delas funcionaram? Eu perdi 10 quilos em 3 meses fazendo a dieta tal. Cadê esses 10 quilos? Engordei 15. Então ela não funcionou. A gente vê o resultado de uma dieta 5 anos depois da perda de peso. Se eu ainda consigo manter a maior parte desse peso perdido, foi uma dieta de sucesso. Agora me fala, aí onde eu queria entrar nessa questão comportamental, assim, por que a dieta não funciona? Assim, como do ponto de vista da nutricionista falando, né? Porque eu sei do campo do neurocientista falando, mas por que não funciona? Assim, é como se a pessoa estivesse fazendo algo forçado, é isso? Não, na verdade, é como se ela estivesse querendo reparar alguma coisa naquele momento. Então, bom, se eu quero diminuir o meu peso corporal ou melhorar a minha diabetes, enfim, eu vou fazer uma dieta. Dieta hoje é considerado algo restritivo. Então, as pessoas elas não procuram uma dieta como comer melhor, como reeducar e seguir isso a longo prazo. Por quê? Tudo que eu fiz me trouxe até aqui, né? Até essa doença, até essa condição, até esse peso. E aí eu preciso mudar para fazer diferente. E eu mudo durante um certo período de tempo e normalmente as pessoas, elas não se dão conta de que estão ganhando peso. Aí tudo bem, hoje eu preciso perder 20 quilos. E os 20 quilos que elas conquistaram ao longo de 10 anos, elas querem perder em 3 meses. Né? Então eu preciso respeitar meu corpo. E qual o método elas têm? Diria que na dieta a velocidade do resultado, a resposta é mais rápida, mas não é de longo prazo, né? Não é a longo prazo. Quer dizer, a pessoa vai ter um resultado imediato, assim, perdi tanto, porque de repente diminui o líquido, a pessoa desincha e aí aparentemente na balança vai gerar um resultado. Mas não necessariamente. Pela parte comportamental é mais a questão da restrição. Então as pessoas são 8 ou 80. Ou elas não prestam atenção no que elas estão comendo, tá? A maioria das pessoas, lógico. Ou elas querem fazer tudo perfeito. Eu não vou mais comer açúcar, eu não vou mais comer doce, eu não vou mais beber, eu não como mais pão. É não pra tudo. E aí quando ela vai comer um prato de salada com grelhado, ela fica assim, imagina se tivesse um pãozinho aqui. Então a restrição, a proibição gera a tentação. Então a partir do momento que a pessoa entende, eu falo para as minhas pacientes, você pode tudo, mas nem tudo te convém, elas começam a pontuar. Elas falam, Camila, quando eu vou comer alguma coisa, vem você aqui no meu ouvido. Você pode tudo, mas te convém? Por quê? Porque ninguém é proibido de nada. A gente pode desligar a câmera, abrir aqui um vinho ou comer um monte de queijo, salgadinho, mas convém? Pela minha saúde, pelo meu peso, onde eu quero chegar, isso me convém? Né? Entra mais nessa questão de comportamento. As pessoas, elas fazem a dieta, então ela vai fazer um mês, perdi às vezes 10 quilos em um mês. Se ela voltar para os hábitos antigos que levaram ela para um lugar em que ela não gostava de estar ou que não podia estar pela saúde, por que ela volta? Porque ela não consegue sustentar a mudança. Porque ela foi muito radical, ela restringiu muito. Então eu prefiro um tratamento em que a gente reeduca o paciente. Então ele entende primeiramente por que ele precisa mudar. Olha, você precisa diminuir o açúcar que você está comendo todos os dias porque ele te deixou diabético. Um exemplo, tá? E controlar essa diabetes, ele vai voltar a comer aquele monte de açúcar? Ele sabe onde ele vai parar de novo. Né? E é isso que acontece com uma dieta restritiva. É que pra mim, por exemplo, quando eu leio açúcar, né, porque até particularmente eu já escrevi alguns artigos na neuropsicologia sobre transtornos alimentares relacionados ao sistema dopamínico, essa questão da recompensa. Muitas vezes a pessoa descarrega no açúcar a questão emocional. Sim. Né? Então a gente tem uma coisa assim que é quase um vício mesmo, né? Que a pessoa fala, poxa, eu queria tirar o açúcar. Aí a pessoa já está diabética ou pré-diabética, como fala, e aí de repente a glicemia está crescendo e a pessoa se sente meio vítima, como se aquilo fosse uma droga, né? Quer dizer, a droga açúcar. Sente uma dependência, né? E as pessoas, elas têm esse perfil de comer as emoções, né? Isso é muito, muito comum. E confundem também a questão da compulsão alimentar.
A compulsão alimentar, ela não escolhe alimento. E se eu tiver um pote de feijão aqui gelado e me der uma crise de compulsão alimentar, eu vou comer aquele pote de feijão gelado, né? A compulsão alimentar, ela não seleciona o alimento. Ai, tive uma crise de compulsão alimentar, eu comi uma pizza e um chocolate. Não caracteriza, né? É mais uma questão até porque a busca do prazer, né, naqueles alimentos é diferente, sim, né? Exatamente. Né? É uma questão muito mais avançada. Então eu chego com um paciente que fala assim, eu tenho compulsão alimentar. Chega com um autodiagnóstico. E aí eu falo assim, tudo bem, mas a compulsão alimentar ela acontece quando? Como? Com que frequência? Eu não posso ver um chocolate com uma barra inteira. Né? Na cabeça daquela pessoa, ela é compulsiva porque ela não consegue parar de comer aquele alimento. Então, quando a gente entra com uma reeducação alimentar explicando que tudo bem você comer seu chocolate, mas faz o seguinte, se você tiver uma barra grande, você vai comer a grande, começa a comprar a barra pequena. Que aí você come a pequena e acabou. E ela vai a pequenos passos e ela consegue sustentar isso. E assim, pela nossa conversa fica muito claro também do trabalho integrado, né? Porque assim, você tem o nutricional, mas você também tem o psicológico para trabalhar, né? Porque assim, às vezes você tem uma pessoa que tá se equilibrando do ponto de vista nutricional, mas que tem que fazer uma terapia, por exemplo, para dar um suporte para aquilo, para essas mudanças, né? Porque são os gatilhos. Então, o que leva a pessoa a comer mais? A gente tem que entender isso. Você gosta de verduras, legumes, frutas? Gosto. Por que você não tá comendo? Porque eu fico estressada no meu trabalho, porque em casa é correria, tenho os meus filhos, enfim, perdi o emprego, né? Na pandemia aconteceu muito. E aí eu acabo ficando frustrada, nervosa, triste, feliz muitas vezes e sempre atribuo aquilo à comida, né? É um pouco cultural isso. E a gente precisa mostrar que, o meu trabalho está desencadeando uma ansiedade e por essa ansiedade eu acabo comendo mais. Não adianta eu tratar o que ela está comendo se eu não encaminhar ela para um profissional que trate o problema que esse trabalho está gerando no psicológico dela, que está fazendo ela ficar ansiosa ou nervosa e está levando ela a uma crise de compulsão muitas vezes, ou ao comer mais mesmo, né? Então, a nutrição ela nunca anda sozinha. Então, se, por exemplo, tem um médico tratando uma doença, principalmente doença crônica, que a nutrição está muito presente, ele vai passar medicação, ele vai passar os exames e as recomendações médicas, né? Mas ele vai falar assim, exercício físico e mudar sua alimentação. Porque são braços, a área da saúde, ela se liga, né? Ela é toda interligada, ela se ajuda. Eu não consigo mudar 100% uma paciente se eu não tiver um bom terapeuta por trás para ela entender o comportamento dela, por que ela tem aquele comportamento. Se ela não está feliz com o peso, por que ela não consegue fazer as mudanças que ela precisa para ela passar a ter uma autoestima melhor, né? Chegar no objetivo dela. Então a nutrição ela nunca está sozinha. Perfeito. Obrigado pela sua presença aqui, né? Sempre, esse momento de pandemia, o programa tem sido uma escola, né, para muitas pessoas nas diversas áreas que a gente tem trazido. Então, assim, a cada semana trazer um episódio novo para a gente é muito prazeroso, né? Não só Pessoas de Valor, mas para a Santa Cília TV como um todo, porque realmente a gente tem essa preocupação, né? Assim, por isso o nome Pessoas de Valor, porque são pessoas que realmente trazem valor, porque estão pensando nos outros, estão colaborando, principalmente com a transformação das pessoas. Eu acho que tem um ponto que liga todos os entrevistados até hoje, então a gente traz gente de áreas tão distintas, mas ao mesmo tempo para mim fica muito claro qual é o elo de conexão, porque todos os entrevistados até hoje no Pessoas de Valor trazem isso, assim, trazem valor para a vida das pessoas, e isso é muito importante. Então obrigado pela tua presença e até a semana que vem com Pessoas de Valor. Fique com a programação da Santa Cília TV.